sejam bem-vindos ao canal. E se você clicou nesse vídeo, eu suponho que você deve estar no time de pessoas que não sentem que o cabelo cresce, que ele está estagnado em um ponto só, que não passa do ombro ou que ele não passa do queixo, enfim, que ele diminuiu ou parou a velocidade de crescimento do nada. Existem muitas dicas quando a gente procura sobre como acelerar o crescimento do cabelo, mas ninguém te fala por que ele pode travar em um determinado nível. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu acho que a melhor maneira de melhorar algo é entender como que esse algo acontece. E aí, se você já tá seguindo algumas dicas e não tá vendo melhora, eu vou tentar esclarecer essa pergunta sua de por que mesmo seguindo todas as dicas, o meu cabelo ainda não cresce, ele não passa daqui. Quem acompanhou outros vídeos do canal, os últimos especialmente, viu que eu falei bastante já sobre crescimento capilar. Parece que tá virando uma série aqui, né, de vídeos. Mas porque eu acho realmente que esse assunto é interessante e, lendo os comentários dos vídeos anteriores, eu vi que ainda tem coisas pra explicar. E porque também isso faz parte da minha história, do meu histórico capilar, né? No meu caso, quando eu tinha química, quando eu usava alisamento, era isso que acontecia comigo. O meu cabelo vinha no máximo até o ombro, aqui na frente, e atrás ele tinha uma ponta que vinha até no nível do feixe do sutiã, mas era só uma ponta, o crescimento dele era desigual, era meio que um bico, formava meio que um bico. E atualmente eu tenho 3 anos de cabelo natural e o meu cabelo já cresceu muito mais do que ele cresceu em 20 anos usando o alisamento. Em quase 20 anos de química, ele não passou do ombro. E agora ele já cresceu muito mais do que isso. E aí quando eu comecei a reparar isso, que eu me dei conta de que não era a minha genética que era o problema. Porque antes, quando eu usava alisamento, tudo eu culpava a genética. Não, meu cabelo não cresce mais do que isso, porque a minha genética só permite ele crescer até o ombro. Mas não, por que agora ele tá crescendo, né? Eu me dei conta então que são os hábitos que não estavam me ajudando quando eu tinha alisamento. No caso, né, a alta temperatura diária ali que eu tava expondo meu cabelo é o que não tava me ajudando na verdade. E aí eu sei que tem muita gente que se identifica com isso e que também, como eu, não entendia, né? Eu acho que tem muita gente que não entende como que isso acontece. E convenhamos que o crescimento do cabelo é uma coisa desejada pela maioria de nós, pela grande maioria, eu diria. Então vamos lá. Quem já assistiu os outros vídeos meus sabe que a minha filosofia é focar na saúde ao invés do crescimento, da velocidade de crescimento. Mas além de garantir a saúde dos fios para que eles cresçam mais fortes, existem outros fatores que contribuem ou atrapalham nesse crescimento. E é isso que eu vou explicar mais a fundo para vocês. Basicamente é uma questão de probabilidades. O seu cabelo não para de crescer, mas as chances dele chegar em um determinado comprimento depende de algumas coisas. Primeira coisa que é importante saber é que o cabelo cresce em um tempo que varia. Tem pesquisas e estudos que mostram de 2 a 7, tem alguns que é de 4 a 7, então eu vou pegar a média de 3 a 7 anos. Então 3 a 7 anos antes de parar de crescer, entrar na fase de repouso e cair. Então imaginem vocês que de 3 a 7 anos é o tempo de crescimento do nosso cabelo. 3 anos é o mínimo. Ele vai estar crescendo ali no mínimo 3 anos e depois vai continuar até 5, 6 ou 7. Esse é o tempo determinado pela genética de cada um. E cair é diferente de quebrar. A queda, né, ela vem diretamente do couro cabeludo, da raiz do fio. E a quebra, ela pode acontecer em qualquer parte do comprimento do fio. Então vamos considerar, por exemplo, que o tempo de crescimento do seu cabelo é 5 anos. O nosso cabelo cresce, em média, de meio a 1,5 centímetros por mês. A gente vai considerar 1,2 centímetros. Vamos supor que o seu cabelo cresce 1,2 centímetros a cada mês. Se a gente multiplicar isso por 12 meses e depois por 5 anos, que é o tempo que a gente está supondo aqui, a gente teria 72 centímetros de crescimento, que é um cabelo que chegaria no nível do quadril antes de cair. Então a pergunta é, por que isso não está acontecendo? Eu sei que a resposta imediata mais comum que a gente vai achar para essa pergunta é porque a fase de crescimento do meu cabelo é super curta. Meu cabelo só cresce durante os 3 anos mínimos que tem, né? Eu tenho pouca sorte e a minha genética é ruim. Embora esse possa ser o caso, eu sinto que muitas vezes a gente usa isso como uma desculpa. A gente usa isso para justificar e para de alguma forma aceitar que o nosso cabelo não cresce. Quando, na verdade, são os danos que nós mesmos estamos causando, são os hábitos que estão sob nosso controle que estão impedindo o nosso cabelo de mostrar crescimento. Quando a gente não sabe identificar o que nos atrapalha, é mais fácil mesmo culpar a genética. Porque vamos supor, gente, que o seu cabelo realmente cresça apenas os 3 anos mínimos, que é o limite mínimo de crescimento. Multiplicando isso por 1,2 centímetros por mês, por 12 meses e por 3 anos... ele deveria ter por volta de 43 centímetros, que esticado vai atingir aqui o meio das costas. E aqui eu quis mostrar pra vocês onde bate 43 centímetros para vocês terem uma ideia melhor. Na verdade, o real motivo da gente não conseguir atingir nem esses 43 centímetros e muito menos os 72 centímetros de 5 anos é... quebra!
Para ilustrar melhor tudo que eu quero falar, vamos continuar com o exemplo do fio de cabelo que conseguiu ser mantido íntegro na sua cabeça durante os 5 anos, sem nenhuma quebra durante esse processo. As pontas desse fio teriam que sobreviver a 5 anos de manipulação e outros fatores estressantes aos quais a gente expõe o nosso cabelo no cotidiano, como altas temperaturas do secador, por exemplo. Subindo um pouco, a outra seção deveria sobreviver a 4 anos, a superior a 3 anos, depois a 2 anos, até chegar na parte do fio que só tem 1 ano que saiu da raiz. Então, a razão pela qual você pode estar experimentando essa estagnação em certo ponto no crescimento do seu cabelo é porque o seu fio nunca consegue atingir o tempo máximo de crescimento dele. Ele quebra antes. E aí você pode estar se perguntando, ok, meu cabelo quebra, mas por que ele não passa do ombro? Por que ele sempre quebra na altura do ombro? Já vou te explicar. Esse, então, é o fio de cabelo na sua cabeça que está crescendo. Ele consegue passar a marca de 1 ano, ele fica na sua cabeça ainda durante 2 anos, ele cresce mais um tempo e ele chegou no 3º ano de crescimento. Nesse 3º ano, por algum motivo, essa parte que já era a mais velha, a mais enfraquecida do seu cabelo, a mais frágil, quebrou. O que provavelmente aconteceu nesse 3º ano foi que o acúmulo de pequenos danos somados conseguiu quebrar o fio. E aí vai virar um ciclo que vai sempre se repetir, porque essa vai ser a parte mais velha do seu fio. E já que essa região é a mais frágil e você não muda seus hábitos, toda vez que seu cabelo chegar nesse tamanho, vai quebrar, porque é a região do fio onde sempre está amarrado com muita tensão, é a região onde forma mais nós. Os nós tendem sempre a se formar na parte mais antiga do seu fio. Então ela vai ser sempre a mais atingida. E aí é por isso que toda vez que seu cabelo chega nessa altura, ele quebra. Essa parte está frágil, não houve nenhuma mudança de hábitos da nossa parte, ele vai continuar quebrando. E aí, apesar do fio continuar crescendo, não vai ter nenhuma diferença no comprimento. E aí tá a importância de ter um cabelo bem nutrido. Raiz um dia vai ser ponta, e se a gente cuida durante todo o processo, toda vez que o cabelo chegar no nível de ponta, ele será uma ponta mais forte. O cabelo crespo é muito sujeito à quebra, porque a estrutura encaracolada dele faz com que ele forme muitos nós, e mesmo que esse nó não gere uma quebra ali imediata, ele gera mesmo assim uma fragilidade naquela região do fio, que mais pra frente, com outros danos pequenos acumulados do dia a dia, vai acabar gerando a quebra daquele fio. Simplificando, quanto mais gentil a gente for com o nosso cabelo, com todos os processos, né, de desembaraçar, de lavar, etc., com toda a manipulação, mais tempo aquele fio vai durar na nossa cabeça, menos pequenos danos a gente vai causar e menos chance ele vai ter de quebrar. E se a gente cuida, sempre cuida daquela parte mais frágil, que são as pontas, as partes mais frágeis e mais envelhecidas, né, que tem mais tempo ali na nossa cabeça, menos chances a gente vai ter de quebrar sempre no mesmo lugar. Ok, agora que a gente entendeu essa principal explicação que foi revelada em um grande estudo com várias pessoas que doaram cabelos crespos, que foram acompanhadas e que fizeram vários testes, a gente entra na parte que pode ser a mais interessante, que é como a gente vai fazer para garantir que o nosso cabelo cresça o máximo de tempo que ele pode, sem que ele pare realmente em um determinado nível. E o ponto-chave dessa questão, né, a resposta mais correta é: nós precisamos identificar quais são os nossos hábitos que podem estar causando a quebra repetida dos fios. O que pode estar causando danos pequenos ou grandes? Quais são os momentos da sua rotina que você está gerando quebra dos fios? É na hora de lavar? É na hora de desembaraçar? É na hora de fazer um penteado? É colocando processos químicos de tintura, enfraquecendo os fios? É penteando sempre com pressa? Eu citei esses porque são os mais comuns, mas tira esse tempinho depois para refletir. Repara, começa a reparar. A cada vez que você manipula, se você está quebrando muito ou não, quantos nós de fada você tá arrebentando. Na minha rotina de cuidados, por exemplo, né, trazendo pra minha realidade, o momento que eu sei que eu posso causar mais danos no meu cabelo é na hora de desembaraçar. Então, o que eu faço? Eu tento fazer isso sempre com um produto que vai me ajudar a deslizar o pente. Eu uso muito óleo, eu desembaraço só quando ele tá com a máscara, molhado no sentido de raiz pras pontas, sem pressa, com muito cuidado. Além disso, a minha finalização preferida tá sendo a com twists por vários motivos, e um deles é porque eu acho que o cabelo fica bem mais desembaraçado, forma menos
menos nó nas pontas quando eu faço essa finalização com twists. Além disso, ela me dá menos fator encolhimento. Enfim, eu fiz uma análise e pensei o que eu posso estar fazendo pra melhorar o crescimento do meu cabelo, o que pode estar me atrapalhando. E aí eu adequei essa finalização na minha rotina e é a que eu tô amando e que eu tô vendo resultado com ela. E já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço, se você estiver interessado em aprender, em ver como que eu faço, principalmente se você tiver com esse objetivo de crescer o cabelo aí nesse ano, porque, gente, nem todas as pessoas que usam penteado protetivo, twists, finalização com twists, têm o cabelo crespo longo, mas todas as pessoas que têm cabelo crespo longo, que eu já vi até hoje em todas as minhas pesquisas, em todas as redes sociais, elas utilizam penteados protetivos e elas são muito adeptas da finalização com twists. Então, assim, se você não gosta muito de utilizar tranças, box braids, essa é uma ótima opção a se considerar. Por isso, eu sempre vou bater na tecla do penteado protetivo para quem quer ver crescimento capilar em cabelo crespo, porque cabelo liso, gente, é muito mais fácil crescer. Ele não embaraça com muita facilidade, ele não gera nós de fada, o pente desliza com muita facilidade. Ok, se você quer usar o seu black solto, lavar um dia sim, um dia não, fazer várias coisas no cabelo, gerar muita manipulação, ok. Pode ser que você consiga crescer seu cabelo sem usar penteado protetivos, mas vai ser muito mais difícil. E claro que quando você utilizar tranças, é importante lembrar que o processo de aplicação e de remoção das tranças também tem que ser feito da forma correta, para que os fios não se quebrem durante esses momentos de alta manipulação também. O antes e depois das tranças são momentos que a gente precisa manipular bastante o cabelo. Então, mais uma vez, identifiquem os momentos mais delicados para os seus fios e trabalhem nisso. Como eu falei, né, se você não gosta de twists, utilizar penteados protetivos e gosta de usar o seu cabelo solto, seja muito paciente enquanto você lava e enquanto você finaliza. Eu levo horas e horas, gente, no dia de lavar o meu cabelo, porque eu tento realmente ser hiper gentil com ele. É uma coisa muito importante pra mim cuidar dele, então eu não vejo isso como um sacrifício, como, nossa, é um processo difícil. Pra mim é o contrário. Eu fico super feliz no momento de cuidado, eu não luto contra o meu cabelo, então pra mim é um prazer. E assim, gente, eu sei que eu não tô com o máximo de crescimento do mundo, né? Eu sei que eu não sou um exemplo de crescimento até na bunda ainda, porque eu ainda não tive esse tempo, eu ainda não tive 5 anos de crescimento, eu tenho só 3 e eu considero que nesses 3 eu retive muito crescimento. Então eu tô falando da minha experiência, porque eu sei que sim, ele tá tendo um bom crescimento. E se Deus quiser, com 5 anos ele vai estar lá embaixo das costas. Voltando, tudo que eu utilizo. Penteados protetivos, manter o couro cabeludo limpo quando eu tô utilizando tranças, evitar ao máximo, limitar o uso de fontes de calor, de secador no jato quente. Chapinha eu nem uso, nem tenho mais em casa. Eu uso muito óleo reparador nas pontas também, diariamente, pra dar brilho, pra proteger a parte mais frágil do meu cabelo. Mantenho sempre o cabelo hidratado, eu faço hidratação uma vez por semana. Eu utilizo fronha de cetim também pra evitar o atrito e a formação de nós. Bebo muita água, tento me alimentar bem, evitar estresse e o mais importante, eu sou consistente em todos esses cuidados. A regularidade é quem vai ditar o seu resultado final. A consistência é a chave. O que a gente precisa ter além de consistência é paciência. Mas o tempo passa de qualquer forma, gente. E lá na frente você vai agradecer por ter começado hoje e ter tido um dia a mais de cuidado já. Eu gosto de pensar assim. Então, para amarrar tudo que eu quero transmitir com esse vídeo, não culpe a genética pelo comprimento do seu cabelo antes de analisar e mudar alguns hábitos visando a retenção máxima do crescimento do seu cabelo. Porque a genética tem um papel fundamental, sim, mas além disso tem toda a nossa nutrição, hidratação e manipulação que influenciam. E eu quero acrescentar que essas dicas para retenção do comprimento se aplicam inclusive para as pessoas que utilizam algum produto para acelerar o crescimento do cabelo. Eu entendo quem acredita, quem tem resultados, eu valorizo muito as experiências pessoais e sei que tem muita gente que tem um crescimento acelerado, mas a questão aqui é, mesmo utilizando produtos para acelerar o crescimento, é importante manter os seus fios intactos, porque vocês concordam comigo que por mais que ele cresça de uma forma acelerada, se em algum momento ele se quebra, é esforço e dinheiro perdido também da mesma forma. E uma última dica que eu acho legal de passar para quem ainda não faz é: tire fotos, faça pequenos vídeos, documente o seu cabelo de vez em quando, uma vez por mês, por exemplo. Às vezes a gente tem essa impressão de que o cabelo não tá crescendo e aí quando a gente finalmente olha numa foto de 3 meses atrás, a gente fala, opa, sim, parece que ele cresceu. A gente realmente percebe isso mais facilmente quando a gente compara com outras fotos. Eu amo fazer isso, funciona.
Espero que toda essa explanação tenha te ajudado a compreender que sim, a genética manda muito quando se trata de crescimento do cabelo, mas que não, a genética não é a única responsável por esse crescimento. A genética vai ditar sim se o seu cabelo vai crescer até o meio das costas ou até o bumbum, mas se o seu cabelo não passa do ombro, o problema não é só genético. Pode ser deficiência de vitamina, problemas hormonais, algum outro fator interno, ou tem a ver com os nossos hábitos também. Agora você já sabe que você pode assumir a responsabilidade também, a sua parcela nesse problema de crescimento. Agora você já sabe que pode sim ajustar alguns hábitos, né? Assumir essa responsabilidade de cuidar melhor com mais paciência, para garantir a retenção máxima do comprimento que a sua genética produz, que ela tá produzindo todos os dias. Enfim, eu curto muito fazer esse tipo de conteúdo porque eu aprendo também, é ótimo. Espero te ver no próximo vídeo. Obrigada por assistir esse. Um beijo e tchau!